Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito bom dia, Adelita, bom dia, Vanessa, bom dia, Capitão Wagner, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. O capitão encontrou aqui hoje mais cedo aqui o secretário Luiz Mauro, né? Cruzaram aqui cumprimentos. Isso, secretário de Administração Penitenciária. Não chegou a continência, o cumprimento foi saudoso. Muito bem, bacana. Vamos lá, eu queria começar perguntando para vocês três aqui, essa pergunta que eu fiz agora. Vocês acham que Eduardo Bolsonaro merece uma cassação? Olha, eu acho que pela fala, se for caçar deputado que fala besteira ali no Congresso, eu acho que vão ficar poucos, né? A gente tem visto muitas falas impensadas de parlamentares. Eu acho que o debate ideológico está se sobrepondo a temas extremamente importantes para o país. Eu acho que dar visibilidade para certas falas, eu acho que é tirar do foco do que de fato a população está preocupada. Geração de emprego e renda, a população quer saber da saúde pública funcionando, a população quer saber de um Congresso que de fato assuma o protagonismo que está sendo permitido, porque hoje a gente pode dizer que o Congresso Nacional tem assumido o protagonismo da pauta política do Brasil, até porque o governo não tem uma base consolidada, não tem direcionado os debates na casa. Então tanto o Senado como a Câmara dos Deputados tem muita coisa que pode fazer pelo país, e eu acho que é isso que a gente tem que discutir e deixar essas falas que o próprio interlocutor se arrependeu, né? Assim como o Bolsonaro se arrependeu daquele vídeo lá das hienas, o Eduardo já pediu desculpas. Eu acho que a gente não deve estar dando tanta ênfase, potencializando algo que não importa para o país. Eles ficam lançando aqui notícias, mas depois volta atrás. Você acha que não deveria estar no... Eu acho, Tardan, que é uma coisa menos importante. Eu acho que a imprensa tem que noticiar, eu acho que tem que se discutir, mas é uma coisa menos importante. Há um tempo atrás o Eduardo falou que com um soldado e um cabo ele fechava o STF. Lógico que ele estava blefando. Dar atenção para uma declaração. Não, lógico que ele está blefando. É uma coisa. Onde é que ele com soldado, onde é que a vontade do Eduardo Bolsonaro vai fazer fechar uma instituição como o STF? O Antônio Carlos. Lógico que é irresponsável a fala, mas eu acho que não deve dar tanta notoriedade. Delita está querendo falar, tem inclusive ouvinte aqui, o Antônio Carlos Lobo, dizendo boa sorte, Delita. Deve ser, tá aqui E esse mesmo ouvinte diz: falar bobagem é uma coisa, ameaçar a democracia é outra coisa completamente diferente. Adelita. Olha só. Esse ouvinte aí já falou, já deu a deixa do que eu ia colocar. Bom dia aos participantes, bom dia Tardan, bom dia aos ouvintes. Existe uma diferença, Wagner, entre você falar bobagem no Congresso, e a gente sabe que muitas vezes deputados se exaltam, e você ter atitudes que recorrentemente têm ameaçado o processo democrático no país. Nós não estamos falando de algo isolado. Essa família há muito tempo vem dando sinais de que eles não têm nenhum apreço à democracia. Fazer menção ao AI-5 é algo tão sério, gente. Nós estamos falando do decreto que endureceu a ditadura militar num nível que transformou milhares de pessoas do Brasil em presos políticos que foram torturados e mortos. A gente está falando de um decreto que cassou o direito político de 333 pessoas, que cassou 3 ministros do STF, cassou até gente do STM. A gente está falando do AI-5. O AI-5 colocou um censor em cada jornal desse país. Não é uma coisa pequena, e um deputado não pode achar que tem o direito de fazer isso. Não é falar bobagem. Eu acredito que a família Bolsonaro, o que ela tem feito, é testado de maneira recorrente os limites até onde eles podem ir. E acredito que eles realmente não têm nenhum apreço ao processo democrático. E não é surpresa nisso, você está falando de um deputado que usa a camisa em homenagem ao pior torturador desse país, que torturou e matou dezenas de pessoas. Eu acho que isso não pode passar em branco, eu acho que ele tem que ser cassado sim, porque basta. Eles estão indo cada vez mais longe, e quando a gente minimiza essas coisas, não dá a importância necessária. Olha, não é uma birra do Eduardo Bolsonaro, é um sonho. O Bolsonaro, inclusive, diz que quem falar no AI-5 está sonhando. Para qualquer pessoa decente, coerente, que queira a democracia no país, ia dizer que era um pesadelo, não é um sonho. Só que é um sonho dessa família. Um decreto que vai dar poder quase limitado ao presidente da República. É o que eles mais querem, e nós precisamos nos mobilizar, estar atentos e impedir que esse tipo de coisa aconteça. E acho que uma das ações é cassar, sim, esse mandato, porque ele não pode achar que pode fazer isso impunemente. Nosso ouvinte Daniel Cássias diz: é isso aí, vamos relativizando as besteiras que o presidente e os filhos falam. Vanessa, e você acha que deveria ser cassado? Bom dia a todos, aos ouvintes, Capitão Wagner, a colega debatedora do PSOL.
Bom, vamos lá. A gente tem que analisar o contexto como um todo. Não tem como pegar uma fala e querer fazer um sensacionalismo em cima dessa fala, certo? O que ele disse tinha um contexto prévio que não foi colocado nas chamadas de jornal. Ele disse que se a esquerda radicalizar, se tiver sequestro de aeronave, sequestro de autoridades, execução de policiais, igual aconteceu em momento prévio ao AI-5, ele colocou o AI-5 como uma medida, ou um plebiscito igual aconteceu na Itália. Ele criou um contexto hipotético. Em nenhum momento ele falou que vai colocar o AI-5, que defende o AI-5, que seria uma besteira absurda, tanto que ele reconheceu depois. Então eu acho que quando a gente analisa, a gente tem que ver o contexto como um todo. Eu fico muito preocupada com o momento em que nós estamos vivendo, em que as mídias estão se aproveitando até mesmo da população que acompanha a rede social e nunca para ler a notícia por inteiro e fazem só a chamada. A chamada é: Eduardo Bolsonaro quer colocar o AI-5 no momento atual. Não é isso. O contexto, ele está querendo dizer o seguinte: olha, ele está entendendo, e eu não estou dizendo que eu concordo ou não com ele, que existe uma guerra ideológica, que a esquerda está fazendo um embate muito forte e que, se isso chegar a um extremo de voltar aos crimes que a esquerda cometeu na época da ditadura, anterior à ditadura, que a ditadura seria uma solução. Ele foi radical para rebater um posicionamento radical. E isso é muito preocupante, porque estão vendendo esse radicalismo para a gente como se as pessoas tivessem que escolher entre o radical da esquerda ou o radical do Bolsonaro, e não é esse o caminho, certo? Não é esse. Eu fico feliz que hoje o Plínio não veio, não porque eu não gosto dele, eu gosto muito dos debates dele, mas eu fico feliz porque veio alguém do PSOL, porque eu queria trazer o PSOL aqui para essa situação, porque todo mundo fala do PT, mas ninguém está percebendo o que o PSOL está fazendo. O que o PSOL está fazendo? Para mim, o PSOL está fomentando uma hostilidade contra o Brasil em âmbito nacional e internacional, e que isso, para mim, entraria até mesmo dentro do crime de atentado à segurança nacional. O que exatamente ele está fazendo? Primeiro veio um ex-filiado do PSOL, facada num candidato, independente se é Bolsonaro ou não, ex-filiado do PSOL. Depois vem a questão do namorado lá do suplente do Jean Willis, do David Miranda, que soltou aquelas gravações hackeadas, aquelas mensagens supostamente verdadeiras ou não, hackeadas. A importância dele ser namorado, não entendi. Isso, não entendi mas também. ele é do PSOL. O David Miranda é do PSOL. É minha fala, namorado. É minha fala, não, tudo bem, mas gente, vamos tentar manter um nível político do debate. Vamos mantendo aqui o nível político. Falar que ele é namorado de alguém não é manter o nível político. Vamos tentar vem o Jean parar. Willis e faz um alto exílio dele, e o Freixo faz o maior carnaval em cima disso, como se todo mundo estivesse sendo exilado do país, coisa que não está acontecendo. Aí depois fazem um sensacionalismo imenso em cima da morte da Marielle. Eu respeito, eu acho que todo finado tem que ser respeitado, toda pessoa que foi vítima de um crime de assassinato tem direito a uma investigação adequada, mas estão fazendo um sensacionalismo político e estão usando isso a todo momento para desestabilizar o nosso governo e a nossa política. Isso é um crime contra o nosso país, é um crime contra a nossa nação, porque estão querendo desestruturar, inclusive, os crescimentos que o Brasil tem potencial de alcançar e não consegue por conta dessa resistência opositora que está lutando contra o Brasil. Olha, eu vou ter que responder. Diga, Dito, vai. Gente, o assim, Capitão em primeiro também lugar, tá querendo falar desculpa, aqui, capitão, mas é porque o meu partido foi fica à vontade, citado nominalmente. Em primeiro lugar, na verdade, o Eduardo Bolsonaro falou do Chile. As manifestações nem chegaram aqui no Brasil, ele está com tanto medo que ele resolveu usar o autoritarismo, que já é frequente, né, na militância deles, para dizer, olha, se houver manifestações de cunho progressista aqui no Brasil, se isso acontecer, a gente vai fazer sim o AI-5. E isso é um crime, né? E claro que quando ele fala isso, ele é respaldado por vários partidos. Inclusive, a outra debatedora é do Partido Novo, que com certeza é o partido que mais atende aos interesses da família Bolsonaro. Claro que tem mania de não querer dar a cara a bufete, né? Fica dizendo que não é base do governo, mas vota 90% com a política do governo, não só a política econômica que está destruindo o povo mais pobre do Brasil, como várias pautas além disso. Outra coisa, eu acho, gente, que o tom de ameaça em que o Eduardo Bolsonaro falou, ele tem que ser respaldado por nós e ser combatido por nós. Foi tom de ameaça de verdade. E esse ataque desesperado ao partido que eu faço parte, que é o PSOL, vindo do Partido Novo, não me surpreende.
O PSOL, ele defende o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós realmente estamos, assim, diametralmente opostos ao que defende um partido como um Partido Novo, um partido feito por milionários do Brasil, que só pensam em lucro e ficam imaginando como podem tirar ainda mais da classe trabalhadora que tem pouco, né? É uma pena essa postura, é uma postura muito comum em gente privilegiada e que usa, inclusive, de sensacionalismo para deslegitimar o outro. Acho super desrespeitoso você falar do David Miranda como namorado de alguém. O David Miranda é um deputado, tem uma atuação política comprovada de décadas e merece respeito como todo mundo merece. E fica chateado porque houve a reportagem do Glenn, do The Intercept, mas não fica chateado com o fato dela ter revelado que o Sérgio Moro, rapaz, eles criaram praticamente uma gangue judiciária, fizeram com que o Lula fosse preso sem provas para garantir que a direita voltasse ao poder nesse país. Tá tudo comprovado e é por isso que as pessoas têm tanta raiva do que ele revelou. E aí, ao invés de manter o debate na política, fica falando que é namorado de um, namorado de outro. E o mais inadmissível, dizer que nós do PSOL fazemos sensacionalismo com o caso da Marielle. Olha, Vanessa, o seu partido não sabe o que é ter uma deputada assassinada em um crime completamente premeditado, crime esse que está comprovadamente ligado à questão política que ela defende e que foi premeditado pelo alto escalão da política brasileira. Então, nós não vamos admitir que você fale que nós estamos fazendo sensacionalismo. Nós estamos incansavelmente lutando por justiça para Marielle. Muito bem, Adelita. Vamos lá, que eu já tenho que encerrar o primeiro bloco, mas quero dar a palavra para o capitão aqui, que é o moderado aqui hoje nesse debate, né, capitão? Eu pensei que o debate ia ser em torno de mim, mas tô vendo eu vou ser aqui alguém para apaziguar. Para as eleições, você vai ver. Na verdade, eu acho que quando a Vanessa fez a referência ao David Miranda, ela quis fazer uma referência de proximidade entre ele e a pessoa que soltou os áudios. Foi a minha interpretação, foi a interpretação que eu dei à situação. Na questão da morte da Marielle, eu acho que até a gente vai debater isso daqui a pouco, né, já está comprovado o envolvimento da milícia carioca, isso a gente não tem como negar, Adelita, mas dizer que está relacionada à alta cúpula política do país é querer relacionar de novo a família Bolsonaro ao crime da Marielle. E eu acho que o que foi feito recentemente, de forma, acho que não premeditada, mas irresponsável, ao tentar relacionar uma ligação da portaria do condomínio do Bolsonaro, onde ele teria atendido a ligação e teria autorizado uma das pessoas que apontaram como executor do crime, que foi comprovado claramente, já que não houve isso, eu acho que é um equívoco. Eu acho que a gente tem que cobrar cada vez mais, eu acho que já está passando da hora da gente saber quem foi que de fato é o autor intelectual do homicídio, porque o executor já está mais do que claro que é integrante de milícia, mas querer, sem qualquer comprovação, dizer que o Lula foi preso injustamente, não tem prova contra o Lula, e já apontar uma prova contra a família Bolsonaro sem que ela exista, eu acho que a gente tem que ter cautela. Eu acho que o caso do Lula, ele não estaria preso se não tivesse sido condenado já em primeira e segunda instância. Se houve um erro no processo, porque ele era para ter sido ouvido num momento e foi ouvido em outro, tudo bem, mas dizer que não tem provas, aí eu acho que a gente também está querendo inocentar quem não é inocente. Muito bem, vamos aqui a um rápido intervalo, muitas participações de ouvinte aqui, centenas, mas no próximo bloco, eu dou voz a algum de vocês, agora eu tenho que chamar um intervalo, sempre convidando os ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp, 859-8166-5589, também pelo Facebook Povo CBN, pelo Facebook O Povo Online. A Nayane Saraiva diz: é vergonhoso o que a Vanessa falou. Silvânia Viana diz: Adelita Monteiro, a única sensata nesse debate. Os outros dois são capachos do governo fascista. Parabéns pelos argumentos, Adelita. Mas tem muita gente concordando aqui também. O Max Costa chega aí dizer: obrigado, Ustra, salvar o país do comunismo. Olha só, é o discurso bem do Bolsonaro. Mas é isso, vamos lá, vamos ao intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, são 11 horas e 23 minutos. Até já!
Nego, do Capitão Wagner e, claro, dos nossos ouvintes que entram em contato conosco pelo telefone 8530-664030, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589 e também pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook, o Povo Online. E eu queria aqui, tem várias perguntas, eu destaquei só algumas que são direcionadas ao Capitão. A Andréa Matos diz, começa, o debate não está equilibrado, 2 representantes de direita e apenas um do PSOL. Por que não convidar alguém do PT ou do PCdoB? O André, a gente convida sempre, já vieram vários candidatos e normalmente até as pessoas reclamam porque tem muita gente de esquerda aqui, menos de direita. O João Portela diz, esse é o capitão do Ceará, meu deputado. O Dino Robin diz, ano passado o capitão Wagner era Bolsonaro. Após 10 meses de governo, você continua sendo Bolsonaro? Aí entra um outro ouvinte já respondendo a esse e diz, com certeza o capitão. A Lidiane Pinheiro, empresária, diz, capitão Wagner, o Bolsonaro está no poder graças ao apoio de líderes e partidos, como exemplo do seu apoio a ele nas eleições. Como você avalia o governo dele até agora? Você se arrepende? Então tem vários outros ouvintes, eu só destaquei alguns, estou perguntando essa ligação, afinal querem que o senhor, que o deputado assuma uma posição, assim, se é Bolsonaro ou se não é Bolsonaro, se apoia ou não apoia, e certamente é algo que se já é pré-candidato à prefeitura aqui para a eleição do ano que vem, e essa certamente é uma cobrança, é um posicionamento, que os eleitores que vão ter muito ao longo do tempo. O engraçado é que o pessoal que é de extrema esquerda diz que eu sou de direita, o pessoal da extrema direita diz que eu sou de esquerda. Eu fico nisso, mas tudo bem. De esquerda? Em nenhum momento eu nego que votei no Bolsonaro e não me arrependo de ter votado no Bolsonaro em nenhum Começamos a responder os o que a gente tinha de opção era o Haddad e o Bolsonaro. E, logicamente, que a gente votou, trabalhou, inclusive, segundo turno muito forte, para que o Bolsonaro chegasse ao poder e chegou. E a gente concorda com muita coisa que é feita no atual governo. Por exemplo, o protagonismo que a gente está tendo hoje no Congresso Nacional. Nunca na minha história de 40 anos de vida eu vi o Congresso Nacional com o protagonismo que está tendo hoje. E por que isso ocorre? Porque a gente diminuiu, e aqui eu não vou dizer que zerou, mas diminuiu a história do toma lá da cá. Diminuiu muito o toma lá da cá. Confesso que não acabou, e sei, a gente escuta nos bastidores e vê, mas os posicionamentos do governo, no sentido de dar autonomia para os ministros terem suas equipes sem tanta ingerência política, hoje é a coisa mais rara do mundo. Se você pegar os governos passados, no primeiro dia de governo já eram nomeados todos os cargos a partir de apontamentos políticos. Hoje tem indicação política? Tem. Mas hoje tem muito mais critério do que tinha no passado. Então, hoje o toma lá da cá é bem menor em relação às situações anteriores. E isso graças, você acha, eu acho que sim. Ao governo eu Bolsonaro, acho que sim, graças ao governo Bolsonaro. Ele não tem permitido que os políticos tenham a ingerência que tinham antes. A gente sabia que as estatais eram comandadas por partidos, coisa que hoje não é. Certo? Ainda existem pessoas que estão lá de gestões anteriores, existe. Eu acho até que isso tem que ser corrigido o mais rápido possível. Mas não é como era no passado, é tanto que a gente está vendo a credibilidade maior diante do mercado, inclusive na questão econômica. Tem coisa errada no governo? Tem. E nas coisas que eu discordo do governo, eu tenho me posicionado. Me posicionei contrário ao governo na reforma da Previdência, porque eu acho que o ajuste era necessário, mas alguns pontos no tocante a desproteger o menos favorecido, como foi falado aqui pela Adelita, eu acho que são equivocados. Então, quando tem que se posicionar contra, a gente se posiciona. Eu não sou obrigado a ser capacho. Eu acho que a gente tem que apoiar sim no que é certo, e no que a gente não concorda, a gente tem que votar contra, tem que se posicionar, inclusive, contra, como eu tenho me posicionado. Diga, Adelita, tá querendo falar? Não, é assim, Capitão Wagner, não faz muito tempo revelaram uma gravação com o Bolsonaro comprando o voto para transformar o Eduardo em líder do governo. A impressão que eu tenho é que o discurso deles é mas a prática, quando se revela, é outra completamente diferente. Inclusive, aqui que nós temos o Novo, que é o partido que mais vota com o governo Bolsonaro, conseguiu até ministério. O pior ministério de todos os tempos, que é o Salles, o ministro do Meio Ambiente, que parece que o grande objetivo da vida dele é destruir qualquer coisa relacionada ao meio ambiente no país. Então, dizer que o governo Bolsonaro não tem toma lá da cá, foi suspenso do partido. Eu não disse não tinha, eu disse que tinha menos. Sim, eu acho que não, acho que a proporção é igual, só que eles fazem um grande marketing dizendo que não, e fazem isso de forma muito velada. A gente precisa combater. Com o agravante de que muito do toma lá da cá é para que a família se institua como um poder maior até que a política. E isso precisa ser avaliado. Muito bem, tô vendo a Vanessa querer responder aqui. O Anderson Silveira, aqui teve um que desejou boa sorte para a Adelita, tem o Anderson Silveira desejando boa sorte para a Vanessa. Vanessa, diga. Bom, primeiro tem que esclarecer que eu sou filiada ao Partido Novo. Eu não estou aqui como representante porta-voz do partido, porque eu não sou mandatária e nem faço parte do diretório. Por que eu me filiei ao Partido Novo?
porque é o único partido que realmente está disposto e está fazendo, através dos seus 20 mandatários, uma política diferente. Todos não usam fundo partidário, renunciaram regalias de verbas de gabinete. Então é isso que a gente quer. A gente quer uma política que não fique com uma vida opulenta em cima dos tributos que a gente paga. Então o Partido Novo, ele traz essa nova política. Isso é importante ficar claro. O pessoal aqui vem com aquela fala, igual a Larissa Gaspar trouxe da outra vez, que é típico da esquerda, aquela frase feita, decorada, de que nós estamos pelos pobres, pelos oprimidos, e o Partido Novo é partido de rico. Peraí, pelo amor de Deus, eu vim da periferia de São Paulo, Zona Leste, bairro rodeado de favela, eu sou elite? Não, vamos com calma aí. O Partido Novo, ele é composto por vários filiados de todas as classes e representatividades, e o que une esses partidos, essas pessoas no Partido Novo, é a política liberal. A gente quer uma política liberal, a gente não quer o Estado em cima da gente, toda hora sugando o nosso dinheiro através de tributos, dizendo que a gente pode ou não pode fazer. Aí vem gente falar, Partido Novo é partido de empresários. Perfeito! Alguém aqui sabe que mais de 90% dos empresários no Brasil são micro e pequeno empresários? É o camelô, é o ambulante, é o dono da bodeguinha de bairro, é o dono da padaria da esquina. É gente humilde, a gente quer trabalhar. E essas pessoas não conseguem ter uma vida decente, muitas vezes, porque tem que ficar carregando o Estado nas costas, que é a política que a esquerda quer, e fica pregando. Fala que faz política para pobre, mas não quer o pobre rico, não. Quer o pobre sempre pagando imposto e sempre dependendo dele, dependendo de migalha de pão, que é isso que a esquerda gosta de dar para a população em troca de votos. O Novo não, o Novo quer libertar essas pessoas, menos Estado, só o necessário. Então, ter orgulho sim de ser filiado ao Novo, certo? Em relação ao Salles, isso daí é quase um fake news, viu? Porque o Salles, ele não é um ministro que o Novo colocou lá. O Salles, inclusive, ele foi suspenso desde abril, que ele responde por um processo interno dentro do partido, porque ele não foi assumir qualquer cargo político em nome do Novo. Ele foi convidado diretamente pelo governo e ele foi de forma autônoma. Ele não representa o Partido Novo lá. Faço votos, inclusive, que ele seja expulso da legenda do Partido Novo, porque ele não está cumprindo o nosso estatuto. Ele não merece estar lá com qualquer relação de filiação ao Partido Novo. Olha, eu estou impressionada, mas não estou surpresa com a postura da Vanessa. É filiada ao partido, mas não é uma porta-voz do partido. Tem orgulho do partido, mas não é porta-voz do partido, não está aqui para falar dos defeitos do partido. Se nega a se colocar como alguém que tem que falar dos problemas do partido, mas se orgulha e fala das qualidades. Essa dubiedade aí é lamentável para quem faz política. Inclusive para quem começou falando do PSOL e ligando o PSOL ao fato de um homem que estava desfiliada há quase 10 anos. Isso é você que faz questão de repetir toda hora. Minha fala, isso é você Vanessa, que faz questão de repetir toda hora. Calma. Vamos ter calma no debate, gente. Você começou, inclusive, falando do PSOL, citando o Adélio, que estava há muitos anos desfiliado, e ligando o Adélio ao PSOL. Ele estava desfiliado há quase 6 anos. Aí você me diz que o Salles, que está afiliado ao seu partido, que foi indicado ao Ministério, que destruiu todas as políticas de meio ambiente desse país, depois que ele está desgastado, ele não serve mais para o partido? Olha, para fazer política, a gente tem que ter coragem de enfrentar. Inclusive, coragem de dizer quando a gente erra e quando a gente acerta. Mas a gente tem que fazer isso de uma maneira mais honesta, que é uma maneira de dizer, olha, nós erramos em relação a isso, e não querer se desvincular dos erros do partido que você faz parte. E mais uma coisa, assim, eu sei que a situação dos empresários no Brasil não é fácil, mas você não imagina como está a situação da classe trabalhadora, dos trabalhadores como eu e minha família, que agora enfrentamos uma reforma da Previdência, depois de ter enfrentado uma reforma trabalhista que vocês prometeram que daria muito emprego, mas que jogou todo mundo no subemprego e na informalidade. E digo mais, o seu partido não representa os pequenos empresários e os donos das bodegas das periferias. E se você veio da periferia, Vanessa, eu não entendo como é que você é contra o Estado dando suporte pra gente, porque eu sempre usei o SUS. E eu preciso de um SUS cada vez mais fortalecido. Eu preciso de uma universidade pública cada vez mais fortalecida. E a minha obrigação, justamente por ser periferia, é garantir que o Estado ele não seja um símbolo de corrupção, e sim um símbolo de competência para dar oportunidade igual para todas as pessoas. Esse é o nosso papel na política. Lutar por igualdade e justiça. E não para que uma elite continue tendo acesso a tudo, dizendo que, tudo bem, quem quer consegue. Quando, na verdade, algumas pessoas
têm todas as oportunidades do mundo e outras não têm oportunidade nenhuma. Então, vamos colocar os pingos nos is e vamos assumir aqui as posições dos nossos partidos, as nossas posições ideológicas e dizer o que a gente defende realmente para o Estado brasileiro. Capitão. Adelito, eu queria só acrescentar aqui e dizer que eu acho que a gente tem que parar, e eu acho que não foi intencional a fala da Adelita, mas a gente tem que parar com esse discurso de trabalhador e empresário, porque o empresário é tão trabalhador quanto o trabalhador que é empregado, né? Eu acho que temos empresários e empregados, mas todos são trabalhadores, e de fato a gente tem vivido um momento, especialmente aqui em Fortaleza, e isso ocorre a nível nacional, mas aqui com muito mais intensidade, em que um empresário tem sido atacado e a consequência tem sido a perda de posto de trabalho para quem é funcionário do empresário. Então, de fato, eu acho que a gente tem que fortalecer sim essa união entre empresários e empregados, porque quem está perdendo com essa discussão, com essa divisão, somos todos nós. Outra referência que eu queria fazer é que, diferentemente de outras situações em que no início da gestão pegava-se o partido A, vem cá, indica aí o ministro X, o ministro Y. Eu tenho certeza que em nenhum momento o Bolsonaro sentou com o Amoedo para que o Amoedo indicasse o Ricardo Salles para ser o ministro do Meio Ambiente. Assim como não sentou... Você gosta da atuação do Ricardo? Não, aqui eu não estou nem falando da atuação dele, eu quero só fazer... Já lhe respondo, não vou fugir da pergunta não, vou responder. Da mesma forma como ele não sentou com o presidente do MDB para definir que o Osmar Terra seria ministro, não sentou com o presidente do DEM para definir que o Mandetta seria ministro da Saúde. Eles estão lá por conta de conceitos e porque o Bolsonaro acredita que eles são pessoas, não foi negociação com os partidos, são filiados a partidos, inclusive muitos são ocupantes de cargos políticos, mas não foi da velha forma de se fazer. E aqui eu estou só querendo diferenciar, nem estou dizendo que não existe toma lá da cá, nem estou dizendo que de forma nenhuma há essa relação. Em relação ao ministro do Meio Ambiente, eu acho que ele tem feito falas infelizes, especialmente nessa questão aí do derramamento de óleo, na situação da Amazônia também, ele não se saiu bem, e eu acho que a própria infraestrutura do Ministério não está permitindo que a resposta às situações ambientais, tanto a da Amazônia como essa agora que está atingindo nosso litoral, seja as mais adequadas. Se demorou a formar essa estrutura do Ministério do Meio Ambiente, por conta disso, logicamente, a gente está tendo as respostas tardias e com isso gerando prejuízo para a população, não só na questão ambiental, mas também na questão econômica. Se a gente levar em consideração que muito do Nordeste brasileiro depende do turismo, e o turismo está sendo afetado crucialmente, e depende também da pesca, a gente está tendo um prejuízo muito grande por conta desse derramamento, que a gente espera que seja esclarecido o quanto antes. Inclusive, a gente está lá na comissão e a gente está cobrando das instituições uma resposta mais célere e a solução para o problema, que é o mais urgente. O Nilo Mariano, nosso ouvinte, diz: parabéns, Adelita, pelo debate. O Júlio Anderson: o capitão foi muito coerente em sua fala. Capitão não olha a política com paixão e sim com coerência. O Melo do bairro Damas: lamentavelmente o capitão pisou na bola. Pedir a volta da ditadura é lastimável. Os filhos do Bolsonaro... Não, porque o outro pediu que você... Ele acha que você não criticou o suficiente, eu acho. Tô entendendo assim a fala do Eduardo Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro falam que querem... falam que o pai não pode falar. Isto virou rotina, esses robôs jogam duplamente. Pela manhã batem, à tarde assopram. Isso aqui, de fato, parece ter uma estratégia mesmo pensada nisso aqui. Fred Rafael tá mandando um abraço pra você, viu, Tardan? Quem? Seu fã. Fred Rafael, o ouvinte que tá escutando. Muito obrigado, Fred. O Vicente Lemos de Aquiraz: parabéns pelo programa, reconheço como graves as ameaças à democracia, só que a ditadura não é apenas um decreto. Apesar de tudo, o Brasil amadureceu bastante nos últimos 30 anos. E o Paulo Jackson Falcão também aqui, que às vezes acontece o contrário, dizem que tem mais petistas no debate. Ele está respondendo o outro ouvinte aqui que reclamou que tinha muita gente de direita agora aqui. Vanessa, você é de direita? Olha, eu não gosto muito desses posicionamentos, rótulos. Direita, esquerda, centro. Eu acho que esses rótulos eles estão realmente decaindo. O que eu sou a favor é realmente de políticas liberais na economia. Certo? Acho que é isso daí que a gente precisa, menos Estado. Se isso é ser direita, então eu sou direita. Eu quero ver realmente a população tendo condições de empreender, de trabalhar, de ter melhores condições de saúde, de educação, e que isso venha por um Estado que não fique em cima das costas do cidadão e nem através de políticos corruptos. Se isso é ser de direita, eu sou de direita. Adelita, você é de esquerda? Sim, e assim, respondendo um pouco aqui ao capitão, as pessoas têm mania de querer colocar nas nossas costas a ideia de que a gente quer contrapor o empresário ao trabalhador.
Nós não gostaríamos que fosse assim, só que está difícil. Imagina como é que está a situação do trabalhador depois que os grandes empresários, e eu não estou falando aqui dos pequenos empresários, dos donos de pequenos empreendimentos. Eu, inclusive, sou artesã. Eu sou uma MEI, eu sei o que é isso. Não Qual é da gente. Artesanato você faz? Eu faço acessórios ecológicos e bordo, sou bordadeira. E, enfim, eu sei exatamente o que é. E sei, inclusive, que no nosso país, nós somos sobretaxados, enquanto os muito ricos, os grandes empresários, não pagam os impostos que deveriam, sonegam os impostos. E hoje, o que a gente enfrenta é, enquanto tem o trabalhador lutando para sobreviver, tem uma reforma trabalhista que obriga a gente a trabalhar ganhando R$4 por hora. Então, onde é que está aí a tentativa de fazer com que todo mundo ganhe nesse processo? A grande classe empresarial, os bancos, inclusive fazem um lobby muito pesado no Congresso, porque tem muito dinheiro, para garantir que os seus lucros aumentem, enquanto o nosso salário diminui, os nossos direitos diminuem. É isso que a gente quer, que levar para as pessoas, que a gente tem que ter consciência para lutar por direitos de sobrevivência. Hoje a gente está lutando por direitos de sobrevivência. E assim, capitão, eu não acredito que o Bolsonaro não senta para negociar. Eu acredito que ele diz que não senta, mas que no final das contas ele senta. Porque, inclusive, é um governo extremamente confuso. É um governo ultraconservador de um presidente que já casou 3 vezes, sabe? É um governo que se diz cristão, mas que defende pena de morte. É um governo que diz que não senta para negociar, mas dá os cargos e faz a política para negociar e passar as reformas que ele considera necessárias. Então, a gente tem que parar de olhar mais o discurso e avaliar a prática do presidente e do seu governo. A Elisa Brito, nosso ouvinte, diz aqui: Capitão Wagner, quando você coloca que empresário é trabalhador, está em pé de igualdade com aquele que vive da venda de sua força de trabalho, é desinformação, porque isso é querer anular a diferença de classe. Quem detém os meios de produção jamais é igual a quem vive da venda exclusiva de sua força de trabalho. Agora, empresário é uma coisa e outra é pequeno e microempreendedor. Lógico, em nenhum momento, Tardan, eu disse que estavam em pé de igualdade. Eu disse que nós devemos nos unir para que nós tenhamos condições de ter mais investimentos no país e surgirem mais postos de trabalho. Na hora que eu vou contra o empresário, como está acontecendo aqui em Fortaleza, o alvará que era uma vez na vida, hoje é anual. O valor do alvará foi multiplicado por 9. Quem foi que foi prejudicado? O empresário, que consequentemente fechou sua empresa, e quem ficou sem posto de trabalho? O trabalhador. Então todo mundo é prejudicado. Em nenhum momento eu vou colocar em pé de igualdade um empresário que tem a condição de, por exemplo, quebrando a empresa dele aqui, ele investir em outra cidade, abrir em outro canto, com um trabalhador que perdendo o emprego aqui, dificilmente vai se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, em nenhum momento eu disse que estava em pé de igualdade. Eu acho que a gente deve ter, sim, um discurso de união entre trabalhadores e empresários, lembrando que o empresário também é trabalhador, é isso que eu quis dizer, para que a gente tenha, de fato, um crescimento econômico que permita que todos tenham oportunidade, inclusive de crescer, de uma pessoa sair da periferia e crescer, se tornar, quem sabe, um dia um grande empresário. Muito bem, temos que chamar agora mais um rápido intervalo, sempre convidando os ouvintes a participarem do programa pelo telefone, o 8530664030, pelo nosso WhatsApp, o 85981665589, e também pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook, o Povo Online. São 11h44. Até já. Debates do Povo. Verde mar, é bom poder te ver. Voltamos, hoje recebendo a Adelita Monteiro, Vanessa Fanego, Capitão Wagner e os nossos ouvintes. O Renato Augusto diz: o debate está ótimo. Obrigado, Renato. O Gaspar, do presidente Kennedy, pensamento negativo atrás de respostas negativas. Nada de complexo de inferioridade, diz ele. O Paulo Jackson Falcão diz: exatamente, até porque ter mais emprego é preciso ter empresários. Acho que ele estava se referindo aqui a uma fala do Capitão Wagner há pouco. O Marcílio Almeida, do Jardim das Oliveiras, diz: o PT e o PSOL não precisam fazer a oposição ao governo Bolsonaro. Ele mesmo, seus filhos e seus aliados já fazem oposição a ele. Se tem alguém que está atrapalhando o crescimento do Brasil, são eles mesmos, diz. O Dino Robin, que tem várias perguntas aqui para o capitão, também vou resumir aqui em 2. O Dino Robin diz: pergunta para o capitão Wagner qual o verdadeiro intuito dele ter votado contra a reforma da Previdência. Foi contra a orientação do partido visando as eleições municipais de 2020 ou realmente acha que essa reforma não vinga? O Rodrigues diz: por que o capitão votou a favor da reforma da Previdência? A favor? Um disse que era a favor, disse que era contra. Eu votei contra. Deixa eu só registrar aqui. Quando eu fui deputado estadual, em 2 oportunidades o governador Camilo, do PT, mandou
proposta de reforma da Previdência para a Assembleia. E nas duas eu votei contra. Aí eu chego lá no Congresso Nacional, porque o presidente é meu aliado, ele mandou uma proposta que eu discordo, eu vou votar a favor? Não, foi só para manter a coerência e porque, de fato, eu acredito que alguns pontos da reforma são equivocados. O Senado, por exemplo, corrigiu um ponto que, a meu ver, é completamente equivocado, a questão do abono salarial para quem ganha de R$ 1.350 a R$ 2.000. Tirar o abono salarial de um trabalhador como esse não é praticar justiça social. E por conta disso, o Senado merece meus parabéns porque tirou esse ponto da reforma. E alguns outros pontos que eu discordava e por conta disso eu votei contra. Tem nada a ver com a eleição. Votei contra, o cidadão que disse que eu votei a favor está equivocado e votei por conta desses motivos. Muito bem. Adelito, você estava falando aqui no intervalo, eu queria comentar aí a questão do porteiro, né? Do caso aqui do que está aquela denúncia, aquela reportagem feita pelo Jornal Nacional, em que o porteiro teria ligado que teria atendido seria o próprio presidente quando um dos assassinos, supostos prováveis assassinos da Marielle, entrou no condomínio do presidente. Diga. Não, na verdade é porque não param de chegar fatos novos a respeito disso. Mas quero começar dizendo que o que nós defendemos é que uma investigação seja feita, sabe? Antes de qualquer juízo de valor, que uma investigação seja feita a respeito desse caso, que é um caso muito grave, que também nos pegou de surpresa. Foi algo que não só a nós do PSOL, como a muitas outras pessoas do país que têm acompanhado esse quase 2 anos do caso Marielle, que não consegue ser solucionado, porque para nós, e nossa luta vai ser incansável até o fim, a gente quer saber quem mandou matar e por quê. Porque a gente sabe que foi um crime político, mas a gente quer saber especificamente quem mandou matar. Porque só falta nesse país agora nós sermos mortos e mortas pelo que nós defendemos. O Brasil já é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos no mundo, e o caso Marielle ganhou, inclusive, repercussão internacional, né? Em relação ao porteiro, o que eu acho mais grave, queria até que os meus companheiros aqui comentassem também, é assim, como é que a gente faz quando o governo federal passa a acionar estruturas para o seu próprio interesse? Quando o presidente da República se sente incomodado com alguma coisa e por isso ele se acha no direito de usar o que ele chama, brincando, de Moro privilegiado, assim, e você começa a usar o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, de maneira completamente absurda e abusiva para defender seus próprios interesses. Isso nunca tinha acontecido no Estado democrático do país e a gente está vendo isso agora. Né? Nós precisamos impedir que isso aconteça. O Bivar, quando se contrapõe ao Bolsonaro, vai lá, a Polícia Federal na casa dele. A gente vê, inclusive, interferência na PF para impedir investigações relacionadas ao Queiroz, ao Flávio. Quando, inclusive, o capitão coloca que o caso da Marielle é um caso que envolve diretamente milicianos, nós sabemos disso e sabemos, inclusive, que existem ligações de milicianos ao gabinete de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. E nós precisamos aprofundar essas investigações e saber. Nós queremos que a investigação seja feita da maneira adequada, sem interferência. Deixa eu só fazer um registro, né? Às vezes as pessoas, por conta de um posicionamento momentâneo da gente, acham que a gente é obrigado a aceitar certas coisas. Eu fui participar de uma corrida de rua um dia desse, aí cheguei em cima da hora, aí já cheguei correndo, aí o cidadão gritou de longe: cadê o Queiroz? E o que diabo é que eu tenho a ver com Queiroz, com o que Queiroz fez, com que as acusações que eles estão respondendo? Em nenhum momento eu subi na tribuna, em qualquer local, para defender Queiroz, até porque eu concordo que essa situação do Queiroz tem que ser esclarecida urgentemente, e discordo de qualquer ferramenta ou qualquer mecanismo para evitar que isso aconteça com a celeridade. Tem que acontecer. Eu acho que a gente tem que ter também um debate onde a gente possa evitar, não só em rede social, mas da imprensa como um todo, a criação de novos Adélios bispos por aí. Porque o debate está nesse sentido, de radicalismo a ponto de terem pessoas ameaçando outras pessoas por questões ideológicas. A gente está vendo isso acontecer a todo momento. Eu recebo ameaça, a Adelita já registrou aqui que recebe ameaça também. Então, isso é um absurdo no Estado Democrático de Direito, que a gente tem essas coisas. E outra coisa que eu quero observar é que a gente também não pode formar opinião, especialmente em relação a pessoas públicas, por conta de uma fotografia ou por uma situação específica. Vou citar aqui coisa que aconteceu recentemente em Sobral. Em Sobral, uma menina foi presa porque ela estava dentro do fórum de Sobral, trabalhando em conluio com as facções da cidade, passando informações de prisões que os policiais faziam, passando informações do trabalho do fórum para a facção criminosa. No outro dia, postaram em rede social a foto dessa menina com o Cid Gomes. E algumas pessoas pediram para eu me posicionar. Eu imagino que o Cid, no momento que estava ali, a pessoa chegou e pediu para tirar uma foto, aí eu vou incriminar o Cid por conta disso?
Aí aqui eu não estou defendendo o Cid, mas eu estou defendendo que nós temos um pouquinho de bom senso. Porque isso já aconteceu comigo, de gente chegar para tirar foto comigo, não dá, Tardão, para quando a pessoa chega para tirar uma foto, pedir a folha corrida. Campanha, então, não dá. Né? E em momento de campanha mais ainda. Então a gente tem que ter muita foto, responsabilidade com essas questões para a gente não radicalizar e acabar criando um clima de guerra no país de forma desnecessária. Nesse caso específico do porteiro lá, como eu já falei, os indícios de que há envolvimento de milicianos na morte da Marielle são claros. Não tem como a gente negar. Quem é que vai defender que não há milicianos envolvidos com esse caso? A motivação ainda não está esclarecida. Há indícios que haja motivação política, há indícios que ela estava incomodando alguém, e a gente precisa ter a coerência e a capacidade de pedir celeridade e responsabilidade nas investigações. A gente viu nesse caso da Marielle lá, na época do falecimento, fake news serem colocadas em rede social e pessoas como uma autoridade judiciária sair espalhando, achando que aquilo ali era verdade. Então a gente tem que ter mais responsabilidade com essas questões, não sair espalhando informações sem ter a comprovação da veracidade. Acho que é o que está faltando um pouquinho para a gente, ter coerência, ter calma, e antes de sair espalhando a notícia, especialmente se eu sou uma pessoa que tem um reconhecimento da sociedade, que ocupa um cargo de juiz, ocupa um cargo de promotor, ou sou um empresário reconhecido na cidade, sou um político, a gente tem que ter muito cuidado com essa história da fake news, e é por conta disso que a gente precisa ter parcimônia e cobrar a celeridade das instituições em relação ao esclarecimento desse fato. Muito bem, Vanessa, com você. Você está querendo falar há algum tempo e daqui a pouquinho já tem que dar a rodada aí de considerações finais para todo mundo. Mas diga, Vanessa. Bom, vamos lá. Eu repito, a morte da Marielle tem que ser desvendada, assim como a morte de milhares de brasileiros que são assassinados. Saiu um estudo de uma estimativa, porque infelizmente no Brasil a gente não tem um sistema unificado que viabilize o serviço policial de forma eficaz, mas nesse estudo saiu que de 5 a 8% dos assassinados são desvendados, ou seja, a cada 100 mortos, a gente tem aí em torno de 5 a 8 que são solucionados o enredo criminoso. Então, tem que se descobrir quem matou a Marielle? Tem, mas tem que descobrir quem matou milhares de pessoas civis, onde hoje tem um pai sem filho, hoje tem um filho órfão, hoje tem um irmão que perdeu um parente próximo, vítima dessa estatística, e ninguém está preocupado quem matou essas pessoas. Então, acho que tem que ter um consenso aqui, um bom senso, na verdade, de tratar aqui a questão de segurança pública de uma forma geral. Mas aí vai dizer, mas o caso da Marielle é crime político. Concordo. Então, vamos começar a tratar os crimes lá de trás e vamos fazer o tratamento igual a todos? Em 2001, quem matou o Toninho do PT? Em 2002, quem matou o Celso Daniel com 11 tiros? Em 2002 e 2003, quem foi que matou? As 7 testemunhas, 7 pessoas envolvidas no crime do Celso Daniel. Então, se é para falar de crime político, a gente quer saber também quem matou essas pessoas, a gente quer que esses falecidos aqui sejam respeitados e que seja desvendado quem matou essas pessoas também. Acho que é importantíssimo. Em relação a envolver o Bolsonaro com o miliciano ou não, é um assunto extremamente delicado. Se a morte da Marielle tem esse envolvimento, tem que ser pesquisado. Mas o capitão Wagner que está aqui, ele sabe o quanto que é delicado esse tipo de acusação, porque em 2013 o Ciro Gomes chegou a mencionar o nome dele também envolvendo com milícias. Então é um assunto delicado, né? Então como que fica essa questão? Isso daí foi até um grande escândalo na época, não foi mesmo, capitão? Sim. Em relação a outra fala aqui que a representante do PSOL trouxe, de que ninguém está aqui batendo nos pequenos empresários, a gente está batendo nos grandes empresários. Então, por que quando a esquerda estava no poder, ela não taxou as grandes fortunas dos grandes empresários? Por que teve uma delação aqui envolvendo o PSOL? O delator Alexandre José Lopes Barradas, ex-diretor da Odebrecht Ambiental, disse em seu depoimento que a Odebrecht deu 450 mil para a campanha do Clécio Luiz Vilhena, então candidato à prefeitura de Macapá, em 2012, pelo PSOL. Ora mais. Então o PSOL é contra a grande fortuna, é contra grandes empresários, mas na hora de ter o nome do partido envolvido num escândalo desse, fica por baixo do tapete de novo? Muito bem, deixa eu aqui que eu já tenho que dar a palavra para vocês para as considerações finais. O Deon diz, imagina a família bolsonariana reunida em casa morrendo de rir do que eles falam da mídia. Punição a todos. Capitão, quando o senhor voltará a dar as aulas para concursos, seus alunos estão com saudades. A Josiane Nunes do Joaquim Távora, parabéns pela fala, capitão Wagner, coerente e sensata, atentando-se aos fatos. O César de Messejana, segundo o Marco Valério, quem mandou matar o Celso Daniel foi o Lula. Isso vocês não falam, né?
O Charles, estou ouvindo o programa de Alcântara, no interior do Ceará. Apoiar a cassação de Eduardo Bolsonaro é atitude inegociável daqueles que realmente repudiam o autoritarismo. Vamos lá, deixa eu dar fala para vocês, capitão, 40 segundos para suas considerações finais. Eu só agradecer novamente a CBN e o povo pelo convite, mandar um abraço aí para quem está dizendo que está com saudade das minhas aulas. Também estou com saudade da sala de aula, sempre que eu tenho um tempinho final de semana a gente está em sala de aula. Domingo eu vou estar, por exemplo, então quando a gente tem um tempinho, a gente procura ter esse contato com os alunos. Parabenizar a Vanessa, a Adelita pelo debate de forma respeitosa, agradecer os ouvintes aí que mandaram as mensagens também, desejar que a gente tenha outras oportunidades para debates como esse. O Ofério do Pirambu diz: essa família Bolsonaro é um perigo para o Brasil. Queria dar agora para você, Adelita, 30 segundos, 40 segundos para suas considerações finais. Gente, vou usar para responder. E assim, não foi foto com o Flávio, né? Tem matéria dizendo que ele empregava esposa e filha de miliciano, não foi uma foto. Outra coisa, Vanessa me arrumou um problema porque minha mãe morre de medo porque eu faço política e ela mostrou que só estão matando a esquerda e aí a minha mãe vai ficar ainda com mais medo. Isso é um problema, a gente tem que investigar mesmo, viu? Que eu tenho medo de ser uma das vítimas. Outra coisa, sobre taxação das grandes fortunas, o pessoal sempre defendeu isso e fez oposição ao governo do PT, exigindo inclusive essa pauta. No mais, eu queria agradecer muito pelo debate, agradecer pela oportunidade, agradecer aos convidados e aos ouvintes que estiveram aqui participando com a gente e dizer que debater é fazer com que a gente tenha consciência, e a consciência que vai transformar esse país. Muito bem, é isso aí. E muito obrigado. A Vanessa Mota, da Sapiranga, diz: o presidente e sua prole estão alimentando um monstro chamado ditadura militar. Quem fomenta hostilidades é a família bolsonariana. Vanessa, 30 segundos para suas considerações finais. Agradeço a todos, aos debatedores, ao Tardan. Em relação às pautas de hoje, fica claro que eu abomino a fala do Eduardo Bolsonaro. O Partido do Novo também já pronunciou uma nota contra essa fala dele do AI-5. Não há que se falar em AI-5, mas também a gente tem que parar com essa guerra ideológica que tem, principalmente a esquerda toda hora tentando desestabilizar a imagem do Brasil, dentro do Brasil e no exterior, porque a gente precisa crescer, o governo precisa crescer. A gente teve redução da inflação, a gente teve redução da taxa de juros, a gente teve aumento da Ibovespa, a gente teve aqui uma melhora no risco Brasil e a gente precisa de um Brasil melhor, porque nós brasileiros estamos aqui para crescer. E o Partido Novo é um partido que veio para fazer a diferença. Quem não segue, sugiro que siga nas redes sociais. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Adelita. Obrigado, Capitão Wagner. Obrigado aos ouvintes. Muito obrigado pela participação, por nos acompanhar e mandarem mensagens e interagirem conosco. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Yuri Costa, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação: Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com Trem Bala, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida o CBN Brasil. Muito obrigado a todos, um excelente fim de semana e até segunda. Valeu, tchau! Debates do Povo. Rádio